E aí galera, olha só, a aula de hoje vai ser sobre saneamento ecológico, tá? A gente havia falado na semana passada sobre indicadores, né, de serviços, e um deles era o esgotamento, né, o saneamento básico para as populações. E aí, com esse ponto, eu fiquei um pouco preocupado, porque assim, para nossas aulas não ficarem tão chatas, eu pensei, não, eu vou preparar para eles uma coisa mais interessante para a próxima aula sobre esse assunto, que é saneamento ecológico. Por que é mais interessante? Porque ele é muito prático e a gente tem como ter acesso e ver isso logo de cara. Eu vou mostrar para vocês no fim do vídeo algumas imagens e alguns vídeos que eu gravei para explicar na prática sobre saneamento ecológico. Mas vamos lá falar sobre isso para que vocês possam entender melhor. Saneamento ecológico é importante, principalmente porque todo local que não tem saneamento, ele tem risco de transmissão de doença, tá? Ou seja, se você tem os efluentes da pia, do banheiro, sendo jogados a céu aberto, você tem um problema seríssimo, que é a transmissão de doenças, como por exemplo dengue, cólera, verminoses e vários outros problemas, que a gente vai estar abordando provavelmente no futuro próximo, talvez no próximo bimestre. Mas o importante é, essas doenças elas podem ser evitadas se houver saneamento básico. Nas cidades é obrigação e normalmente se tem o esgotamento sanitário, né? Aquela que a gente tem aqui na nossa cidade pelos serviços da Cagepa. Mas existem locais na própria cidade e às vezes no campo, principalmente no campo, que é no caso onde eu estou num sítio, tá? Eu estou na verdade num local aqui em que temos uma área de casas como se fosse um condomínio. Não é um condomínio, mas são várias casas juntas, pessoas conhecidos, amigos, que convivem já há algum tempo e aí estão em isolamento nesse local. E aí aqui é um local rural. E aí o que acontece? O risco de transmissão de doença em locais de região rural é maior. Mas, lógico, na cidade também ocorre. Como eu falei, não é todo o espaço que a gente tem como sendo saneado. E aí, o que a gente tem é o seguinte: se a gente faz esse saneamento, a gente reduz a taxa de mortalidade e aumenta a expectativa de vida. E isso, de um ponto de vista social, isso é bom. Bom porque as pessoas vão poder viver mais, ter mais qualidade de vida, né? E então, o que a gente tem, quando não temos os serviços da empresa responsável fornecendo para todos, que a gente pode dar são alternativas para que essa qualidade seja alcançada. E de fato, o plano, quando se fala de saneamento ecológico, é que você não só tenha uma redução da transmissão de doenças, você tenha muito mais do que isso. É o que a gente vai ver aqui desse lado do quadro. Olha só. A gente tem dois tipos simples de saneamento ecológico. Existem vários outros, mas são mais complexos, são mais caros, tem mais trabalho, tá? Mas esses dois aqui são os mais simples. Quais são? Primeiro, a gente tem aquele que vai tratar de águas cinzas e aquele que vai tratar de águas escuras. Como assim, professor? O que são águas cinzas e águas escuras? Águas cinzas a gente considera na permacultura, que é uma ciência que trabalha com saneamento ecológico, dentre outras várias questões científicas, com alternativas mais viáveis para assentamentos humanos. A gente trata águas cinzas como sendo água de pia de banheiro, pia de prato, pia de lavanderia, água do chuveiro, água da própria máquina de lavar.
Todas essas são águas cinzas. E as águas escuras são aquelas águas de vaso sanitário, tá? Onde a gente tem dejetos sólidos. E aí, nas águas cinzas, qual é a alternativa que a gente tem? Observa aqui que tem um reflexo da luz está aqui, mas o que tem é ciclo de bananeiras. O que são ciclo de bananeiras? A gente cava um buraco no chão e o cano da pia, seja lá qual for ela, deve cair, a água deve cair dentro desse buraco, que vai ter madeiras no fundo, palha e folha seca na parte de cima até cobrir o cano, e ao redor a gente vai ter bananeiras plantadas. Para quê, professor? O que é isso? Qual é essa ideia? Que viagem foi essa? Bom, a água do cano que vai cair aqui vai cair com resto de comida e vai cair com sabão, tá? Ou se for de banho, né, vai sair com sabão, com shampoo e resto de pele da gente quando a gente toma banho, e a sujeira. Caindo aqui dentro, essa água vai entrar em contato com a madeira e vai morfar essa madeira, vai criar fungos aqui. Esses fungos vão degradar a madeira, que vai liberar carbono. A água que vem desse cano vem com fósforo e nitrogênio. O fósforo e o nitrogênio produzem mau cheiro. Só que quando há o contato com o carbono, esse mau cheiro ele é equilibrado. Digamos assim, essa água, ela pode ser um problema se ela for jogada a céu aberto. Por quê? Ela pode se acumular e vai estar produzindo, por exemplo, um criador de dengue. Aqui nessa região não vai acontecer isso. Por quê? Porque, primeiro, esse solo aqui aberto, ele não é impermeável. Então a água vai escoar para baixo, né? Vai ficar aqui nessa região mais perto do buraco em si, tá? Essa parte aqui, que é exatamente onde as raízes das bananeiras vão chegar. A água vai ser absorvida pelo solo. E o que vai ficar em cima, que é aquela capa, digamos, que impermeabilizaria, digamos, a nata, aquela nata de sujeira, vai ficar aqui em cima na madeira, junto com a madeira, grudada nela. E à medida que ela for se decompondo, essa palha vai baixando e vai se transformando tudo isso em adubo. Como a região é muito úmida, devido à água ficar sempre caindo aqui dentro, você tem uma área próxima, que é exatamente essa que eu marquei aqui em vermelho agora, muito fértil. Tá? É possível encontrar minhocas, inclusive, depois de algum tempo nessa região. E aí, quando você planta bananeiras ao redor, pode ser mamão também. Mamoeiro dá muito bem, tanto mamão quanto banana. Planta nessa região aqui, ele vai estar retirando sempre muita água dessa região. Por que bananeira e mamão? Na verdade, é tudo que for planta de folha larga. A folha da bananeira é muito grande, então ela retira muita água. Tá? É por isso que a gente coloca bananeiras, principalmente bananeiras. O mamoeiro também, porque ele consegue absorver muita água, além de que ele não exige tanto do solo. O solo não precisa ser uma coisa muito bem tratada, pode ser qualquer solo. Já nas águas escuras, o que a gente tem é a fossa, bacia ou tanque de evapotranspiração. Professor, traduza, pelo amor de Deus, porque isso aí está grego. Tá bom, vamos lá. O que é uma fossa? É um buraco no chão. Tá? Quem não sabe o que é uma fossa, é um buraco no chão, onde você vai jogar tudo que for de dejeto da sua casa, ou da casa de quem for. Tá? Só que, quando a gente fala em saneamento ecológico, a gente não fala de fossa exatamente. Por quê? A fossa é isso, é um buraco no chão. Acabou, sem nenhum critério. No saneamento ecológico, o que a gente tem é mais uma bacia ou um tanque. Por quê? Essa caixa, esse buraco que é feito no chão, ele é coberto de tijolo e rebocado. Se faz um tanque, como se fosse para criar peixe, ou se fosse fazer uma piscina. Só que ela não vai virar uma piscina aquilo ali, tá? O que vai acontecer? Depois que fizer esse buraco, que rebocar tudo, o que vai ser feito é colocar o cano que
vai sair dos vasos sanitários, entrando dentro desse tanque. Lá embaixo a gente vai colocar pneu velho, pneu de carro, pneu furado, pneu careca, aquele pneu que não prestar. É muito fácil de conseguir isso, só basta ter o carro para pegar. Em qualquer borracharia que você for, o cara tem pelo menos 4 pneus velhos que ele quer dar destino e não tem para onde. Tá? Aqui em João Pessoa a gente tem ali na área do José Américo, né, na principal de José Américo ali, algumas borracharias e os caras têm pilhas de pneus assim. É só você chegar e dizer: brother, eu posso pegar esses pneus aqui? Eles levam tudo, porque é um lixo altamente poluente que junta mosquito, da dengue principalmente, mas muitos outros, e eles não têm para onde destinar. Eles deixam ali para ver se aparece alguém querendo para reciclar ou para alguma coisa do tipo. Então é muito útil para quem vai trabalhar com isso aqui pegar esses pneus. Por quê? Se ele não for manipulado, se ele for ficar parado, ele é um material muito estável, ele não é poluente se ele ficar parado. E o que a gente vai fazer aqui numa bacia de evapotranspiração, num tanque de evapotranspiração, é deixar ele parado, só recebendo água numa parte mais funda do tanque. E aí o cano entrando nesse tanque, nesse pneu, vai ter vários outros pneus fazendo como se fosse um minhocão de pneus. Tá? Vem daqui, colocando até o final do tanque, de uma parede a outra, no comprido, tá? No mais comprido. Ao lado desses pneus vai ser colocado o resto de construção, né? Metralha, como o pessoal chama por aí, ou entulho. Tijolo, telha, pedaço de cimento, certo? Cerâmica. Tudo isso até a altura do pneu. Tá? O pneu de carro, né? Vai ter, sei lá, uns 14 polegadas assim, ó, 15 polegadas. Tá? Importante que sejam todos do mesmo tamanho, para não haver uma diferença muito grande, principalmente na largura dele. E aí, na lateral, você colocando essa metralha, você vai encher até a altura do pneu. Quando chegar na altura do pneu de metralha, você começa a colocar brita ali em cima. Joga ali uma camada de brita de pelo menos uns 5 a 10 centímetros de espessura. Tá? Vai cobrir aquilo tudo de brita. Depois vai pegar areia grossa, joga em cima dessa brita até uma altura de 15 centímetros, 20 centímetros, que é mais barato do que a brita. Em cima você pode colocar areia preta, que é a areia que vai ser produzido, que a gente tem aí em todo lugar. Em cima dessa areia preta você planta bananeiras. Dependendo do tamanho dessa bacia de evapotranspiração, você pode botar de 2 a 3, 4, 6. Vai depender do tamanho dessa bacia para se colocar as bananeiras lá. E como é que funciona tudo isso? Bom, o funcionamento é o seguinte: a água vai sair do cano e entrar nos pneus. Vai enchendo os pneus com água, xixi e cocô, tá? Os três. Vai enchendo isso aqui e, como as fezes têm muitas bactérias, essas bactérias vão se proliferar ali dentro, porque primeiro é um ambiente perfeito para elas. Por quê? Tem água, tem nutrientes e tem o oxigênio que elas precisam. Aqui dentro elas vão fazer essa decomposição que a gente chama de digestão ou biodigestão. Ela vai fazer essa biodigestão aqui e as fezes que saem grandes vão cada vez mais diminuindo de tamanho e a água, quando vai chegando, vai enchendo e vazando, extravasando por um pneu e outro. Tá? Nas frestas de um pneu e outro, a água sai. Essa água saindo vai entrar em contato com os tijolos, com as telhas, com todo aquele resto de construção, e a água vai enchendo, e a decomposição dentro dos pneus vai acontecendo, e o que for pequeno passa, o que for grande fica dentro dos pneus, até virar pequeno e sair também. Nesses tijolos e telhas, as bactérias vão grudar e vão formar o que a gente chama de biofilme. Esse biofilme vai aumentar cada vez mais a decomposição
e vai se decompor essas partículas cada vez em pedaços menores, cada vez partes menores. E a água vai subindo até chegar na brita, que vai fazer o mesmo mecanismo que fez embaixo, só que numa área muito maior, porque as partículas de brita são menores do que as da metralha, né, do entulho. Então vai fazer esse biofilme em cada pedrinha daquela e depois vai fazer a decomposição e a água vai subindo, a água vai subindo. Quando chega na areia grossa, vai fazer a mesma coisa na partícula de areia, que é muito menor. Vai subindo, vai subindo. Quando chega na areia preta, que é onde estão as bananeiras em cima, a decomposição já está em 100%. Não tem mais fezes, não tem mais urina, não fede mais. A decomposição lá embaixo já aconteceu e o processo até chegar lá em cima foi acontecendo. E aí, lá em cima, o que se tem é uma terra com água e adubo do melhor possível. As bananeiras vão se aproveitar desses nutrientes e dessa água. Para quê? Para produzir banana. Professor, banana de fossa, banana de cocô. Sim. Lembrem-se, eu falei aqui de biodecomposição, de biodigestão. Já foi degradado tudo. Não existe mais fezes. A gente não está falando mais de cocô aqui. A gente está falando de nutrientes. A gente está falando dos minerais que ficaram das fezes. Porque o que a gente come, nem tudo a gente absorve. Boa parte a gente joga fora. E o que a gente joga fora é nutriente, é nutritivo aquilo ali. Se você, lógico, não vai comer, mas existem animais que se alimentam daquilo. E eles só se alimentam porque é nutritivo. Então, quando as bactérias fazem essa decomposição e transformam as fezes em nutrientes para a planta, ou seja, mineraliza aqueles nutrientes, as plantas aproveitam. Ah, professor, mas vai vir com doença, não vai não? Se a pessoa tiver uma doença aí e faz um cocô lá e deixa e tal. É como eu estou falando. A decomposição acontece de tudo. Se você tem uma pessoa, vamos dizer que uma pessoa está doente e ela fez um cocô dentro dessa bacia de evapotranspiração. Quantos cocôs mais tem ali dentro e vão ter ali dentro até isso aí encher? É o suficiente para que as bactérias que estão lá dentro matem as que fazem mal, que causem doença. E tem mais outra questão. As raízes das bananeiras, elas são seletoras, porque a bananeira é um ser vivo. Do mesmo jeito que a gente não consegue pegar qualquer doença na nossa pele, nem tudo que toca na nossa pele entra na nossa pele. Do mesmo jeito é na bananeira. Nem tudo que toca na raiz dela vai entrar para dentro dela. Então, o que acontece é, a bananeira vai se nutrir desses minerais que vieram das fezes e da urina, que por sinal é muito rico, e vai produzir as suas bananas. Então você tem dois problemas solucionados aí. O problema do saneamento, que ao invés de correr a céu aberto e estar contaminando e trazendo doença, você vai ter agora não mais isso. E o segundo problema, você vai conseguir produzir banana. Produzindo banana você não precisa mais comprar, ou você pode até vender se quiser. Então é uma alternativa para quem não tem o saneamento básico fornecido pelo Estado, como é no nosso caso aqui na Cagepa, uma boa saída. Requer manutenção? Requer. Mas a manutenção dela é muito interessante. Por quê? A vida útil de uma fossa dessa é de em torno de 15 a 20 anos. Se for feito nas dimensões corretas. Se você fizer subestimado, aí não vai funcionar. Vai dar problema, vai dar dor de cabeça, você vai se arrepender. Mas se for feito num dimensionamento correto, que é de 1 metro cúbico por pessoa, tá certo, dá tranquilo, certo? 1 metro cúbico por pessoa significa o seguinte: se você tem 5 pessoas na sua casa, você precisa fazer uma fossa dessa de 1 metro de largura por 5 metros de comprimento. Ou você pode fazer 2 metros de largura por 2,5 de comprimento. Tá? É bem relativo, vai depender muito. E a de profundidade é de 1 metro a 1,5 metro.
Tá? Varia de acordo com o que você conseguir cavar no seu terreno. Era isso a nossa aula. Eu queria falar um pouco mais, mas para não delongar muito, né, vou deixar isso aqui com vocês. Vou passar agora uns vídeos que eu fiz aqui da região de onde eu estou morando, que eu já vinha trabalhando com isso, e depois exercícios. Olá galera, tudo bom? Olha só, eu estou aqui hoje na minha nova casa, vamos dizer assim. Eu me mudei recentemente e eu vim aqui para um sítio onde a gente, na verdade, aqui a comunidade é uma espécie de um condomínio, certo? Eu estou nessa casinha aqui, ela é meio simplesinha, mas é uma casa que vai dar para auxiliar bastante aqui para as coisas que eu quero. E hoje a nossa aula vai ser sobre saneamento ecológico, como eu tinha falado na outra aula. Bom, aqui eu já venho trabalhando há algum tempo, né? A gente já tem alguns 6 ou 7 anos aqui, talvez mais, até 8 anos. E a gente já vem fazendo um trabalho ecológico aqui já há algum tempo. E eu vou mostrar para vocês as atividades que a gente já fez aqui com relação a saneamento ecológico. E nessa casa especificamente ela não tem o saneamento ecológico, porque ela é uma casa já antiga e que quando a gente adquiriu esse terreno aqui, né, o grupo adquiriu esse terreno, essa casa já existia. Então ela é muito antiga, então não tem o saneamento ecológico. Eu vou preparar com vocês nessa aula dos tipos de saneamento que mas vamos conferir primeiro o que já tem feito pela região, tá? Então galera, olha só, essa daqui foi a primeira que eu fiz com a equipe aqui, ela foi uma das maiores. Essa, vamos chamar assim, bacia de evapotranspiração, ela tem em torno de 40 metros quadrados e 1,5 de profundidade, tá? Dá uma olhada aqui e confiram do que é que eu estou falando. Olha só, aqui é uma parede de tijolo, certo? Ela vai até embaixo e a gente tem em cima as bananeiras, tá? Esse é o formato dela. Se vocês pararem para observar aqui, ó, tem um ladrão, tá? Esse caninho aqui e vai até lá na frente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Ela vem até aqui, ó. Tá vendo aqui o batente? É porque, como ela basicamente já parou de funcionar, porque a gente não tá mais usando a casa, então ela deixaram aqui abandonada e a gente tá coberto de planta de todo lado. Aqui tem planta, certo? Mas vamos para uma que tá em uso. Então pessoal, essa aqui é uma outra que ainda está em uso, tá? Olha só, as bananeiras já em cima. E aqui embaixo a gente fez umas podas recentemente, aí por isso que tem muito galho aqui. Mas olha só, essa é menor, né? Como eu havia falado, ela só vai dali até aqui, tá? E lá para dentro também. A gente vai poder ver nas imagens que eu vou estar colocando daqui a pouco no vídeo, tá? O processo de confecção dessa aqui. Por último temos aqui, ó, a mais recente, né? Essa daqui que ela não tá abaixo da terra, ela tá acima do nível do solo aqui, né? Só que o detalhe é que a gente tá aqui numa declividade, tá? Se observar para ali para cima, é uma região que desce. Então, e acima dessa areia a gente coloca as bananeiras. Qual é a ideia das bananeiras? Puxar a água que vai subindo, né? Que vai enchendo essa caixa. Essa caixa é como se fosse um tanque, uma piscina toda fechada por dentro, toda encimentada, rebocada, bem direitinho, para não haver vazamento para fora nem para o solo, que é a nossa grande ocupação com relação à poluição do solo, né, por causa do esgoto, né? E o que é que entra aqui dentro?
entra a água de descarga, tá? Basicamente a água de descarga dos banheiros. E pode colocar água do banho também, mas não é tão indicado para não encher tão rápido. Como é que funciona? A descarga vai enchendo os pneus, que são colocados assim, um ao lado do outro, e ele vai enchendo, e os dejetos sólidos que vão caindo dentro desse pneu vão sofrendo decomposição, vão sendo degradados, e as partículas menores vão passando para a região da metralha, do entulho, do resto de construção. Nessa região de resto de construção, as bactérias vão se desenvolvendo e formando o que a gente chama de biofilme. O biofilme nada mais é do que uma camada de bactérias, colônias de bactérias que estão fazendo seu metabolismo, metabolizando aquele resto de dejetos que tem ali, né, que tem muito nutriente, principalmente fósforo e nitrogênio. E aí, à medida que a água vai subindo, as partículas vão ficando cada vez menores. E aí, faz a mesma coisa nas britas e depois faz a mesma coisa na areia grossa, até chegar na altura das raízes que está na areia preta. E aí o que é que faz? Quando chega nessa altura, basicamente a decomposição já aconteceu totalmente e o que se tem é uma água com nutrientes próprios para adubar uma planta. E aí, no final é isso que a gente tem. Uma área completamente fértil, própria para plantação. E aí a gente tem essa adubação automática, vamos chamar assim. Certo? Então, esse é o primeiro e é o mais complexo. A gente não vai fazer uma dessa, tá? Hoje eu vou mostrar como se faz uma outra. Diferente, mas também eu vou mostrar ela aqui. Certo? Vamos lá. Olha só, pessoal, isso aqui é o cano da pia, tá? E ele vem para um local que a gente chama de ciclo de bananeiras, que nada mais é do que esse buraco aqui. Não dá para ver muito porque, como eu disse, foi feito umas podas por aqui e tem muito galho, muita folha caída tapando o buraco, o que é algo bom, tá? Mas entendam o seguinte, dentro desse buraco o cano ele entra, vai até o fundo do buraco, tá? Às vezes, no caso, nem sempre, mas lá dentro tem madeira e depois a gente vai cobrindo isso aqui com palha, com folha seca, com galho seco. E ao redor a gente planta bananeiras, tá? Nesse caso aqui tem uma banana que eu acho que é banana anã, tá? E tem algumas outras plantas. Aqui tem um pé de caju bem grande e ele faz o que? Ele lança suas raízes ao redor do buraco para pegar a umidade que vem da pia de prato, que vem com sabão e resto de comida. Esse sabão, quando entra em contato com a madeira, ela agiliza e auxilia na decomposição, né, na formação de fungos que vai fazer a decomposição da madeira, que vai fazer o equilíbrio do nitrogênio e do fósforo que tem no sabão e no resto de comida com o carbono da madeira. Isso aí vai dar uma melhor distribuição, digamos assim, dos nutrientes para as plantas que estão ao redor também, evitando assim que essa água corra a céu aberto, junte mosquito, junte até outros bichos que podem estar causando doença, né? E fazendo isso bem direitinho, distribuindo outras bananeiras ou até mesmo pé de mamão, né, mamoeiros por aqui pela região, porque aqui, como eu disse, essa área está bem fechada por causa do pé de caju, tá? Mas o ideal é que seja numa área que tenha um pouco mais de espaço para circular esse buraco com plantas, né? Então, assim, essas aqui são as atividades que já foram feitas e vocês vão poder agora estar conferindo um ciclo de bananeira desse sendo feito na íntegra. Como eu falei, lá na minha casa, na casa onde eu tô, precisa de ser feito um desse. Então, galera, eu tô agora aqui no fundo da casa, tá? Da casa onde eu tô morando, e eu queria que vocês observassem o seguinte:
Aqui, ó, a gente tem um cano que sai da parede. E esse cano é de uma pia do banheiro aqui, ó. Isso é um banheiro, tá? Aqui dentro da casa. E esse cano cai água aqui direto. Eu já cavei o buraco. Não é um buraco grande porque eu não tenho muito espaço, tá? Aqui já é o muro da outra casa. Então tem um espaçozinho aqui de mais ou menos uns 2 metros. O ideal é que esse buraco fosse de 1 metro. Mas aí seria inviável para a gente passar por aqui, por esse caminho, né? Não dava para passar aqui. Então o que eu fiz? Eu cavei o buraco, tá? Aqui a gente tem madeira. Resto de madeira, tá? Ó. O que eu falei para vocês sobre o fungo desenvolver é isso aqui, ó. Isso aqui é um fungo. Esse aqui é outro fungo. E aí qual é a ideia? Pegar esses restos de madeira e jogar dentro do buraco aqui, tá? Esse é o primeiro passo. Pronto, jogado essa madeira aqui. O que a gente vai fazer é colocar o resto de palha, folha seca, tá, dentro do buraco, para fazer a cobertura do que vai, digamos assim, molhar e apodrecer aquela madeira que eu joguei lá dentro, certo? E vocês podem perguntar: professor, e a bananeira? Você não vai plantar, não? Como eu falei, como aqui é muito pequeno, não vai ter como plantar uma bananeira, até porque aqui tá o teto, o telhado da casa. E aí o que é que acontece? Eu vou aproveitar já essa planta aqui, ó. Ela tá crescendo aqui, ó. Essa arvorezinha, tá? E ela já tá no solo. Ela já tá ali aproveitando o que tem de nutriente, né? E tem essas outras menores aqui, ó. Eu posso até ver de estar plantando outras coisas aqui ao redor, mas no momento não vai dar. Mas quem sabe num futuro próximo, né? De fato, o que eu vou estar aproveitando são essas aqui, ó. Essa aqui e essas plantinhas aqui, tá? E aí, então, como eu falei, é só jogar esse resto de folha seca, palha, mato, o que for, fazendo uma cobertura boa o suficiente para que o que tem lá embaixo não venha aqui para cima, evitando assim que entre em contato possíveis poluentes, né, com as pessoas que vão estar andando por aqui ou que vão estar em contato de alguma forma com esse espaço. Então tá aqui, né? O ideal é que coloque pelo menos uma cerca depois, para que as crianças que estiverem andando por aqui correndo não acabe caindo no buraco, né? Isso se tiver criança para fazer isso. Se não tiver, não tem perigo, mas é sempre bom evitar fazendo o cercadinho direitinho. Como eu tô sem madeira agora para isso aqui, eu vou deixar assim, e aí é só ligar lá a torneira e boa sorte, tá? Ficamos aqui. Então, exercícios. Os nossos exercícios hoje são bem simples. Vamos lá. Primeira questão. Escolha uma das formas de saneamento ecológico e explique de forma resumida o seu funcionamento. Muito fácil. Qual a importância de se ter sistemas de saneamento ecológico em casos sem esgotamento sanitário? Também, essa é muito simples. Respondida hoje na nossa aula e com orientações também da aula passada, tá? Aguardo o contato de vocês para qualquer dúvida. Caso não tenham, mantenham-se estudando. Até a próxima.